Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara Gontaric que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Cada qual entre os homens aprego a sua bondade, mas o homem fiel, quem o acharás? Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, Maurício Zimmer, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite, público que nos assiste pela TV Câmara. Expediente do dia. Ofício número 32 de 2021, de origem executiva, encaminhando resposta ao requerimento número 3 de 2021, da autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 444 de 2021, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 37 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Indicação número 384 de 2021, do deputado estadual Fabiano da Luz, sobre a pavimentação da SC 477. Ofício número 8 de 2021, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta à indicação número 31 de 2021, de autoria do edil Maurício Zimmermann. Expediente de 16/3/21. Projeto de lei número 28 de 2021, que reconhece a banda musical Novos Talentos como patrimônio cultural da natureza imaterial do município de Canoinhas, de autoria dos vereadores Marcos Romer, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ordem do dia para a primeira votação. Projeto de lei número 28 de 2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Indicações. Número 53 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de Educação interino, a possibilidade de adquirir um parque infantil ecológico com estrutura de madeira e plástico, contendo gangorra, escorregador, balanços e túnel para o CI Rural Santa Bárbara, bem como que seja instalado um quiosque infantil com mesas, bancos e cobertura e arborização. Indicação número 54 de 2021. De autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias com patrola e colocação de material na estrada de Serra das Mortes, até a divisa com o município de Bela Vista do Toldo. Indicação número 55 de 2021. De autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Romer e Zenilda Lemos, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de Educação interino, a pintura revitalização da Escola Básica Municipal Alzerinha da Silva Correia. Seria isso, senhor presidente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Sim, senhor presidente. Vereadora Silmara Gontaric. Com a palavra, vereador Silmara.
Boa noite, presidente Gil Baiano. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras aí, o pessoal e da casa que sempre está nos ajudando e todo o público que está nos assistindo pelas redes sociais. Sobre a indicação ali que o Maurício leu ali a 053, hoje eu estive lá em Serra das Mortes conversando com o seu João Kozowski, sobre a estrada deles lá, aquela que faz a divisa lá com Bela Vista, pela Serra da Lagoa. Tá bem complicada a situação mesmo das estradas deles lá. Uns trechos foi feito, mas daí foi tipo pulado assim, 100, 200 metros que não foi colocado material. Daí também tem um bueiro lá que está estourado, o bueiro. Até eu tirei umas fotos e mandei, mas de hoje foi tudo muito rápido, né? Não deu para a gente fazer um trabalho mais bem feito. E também daí conversei com o Gilmar lá, que é o motorista do coletivo. Ele também estava comentando para mim lá que está bem crítica a situação, dia de chuva para ele, precisa sim do material lá com urgência. Então a gente solicita aí o nosso secretário de obras, né? E também junto com o Célio, que eles estão fazendo sempre um serviço muito bem feito, né? Para nós, sempre estão atendendo os nossos pedidos, né? O Célio Galés, que também que é o secretário da Agricultura. E também sobre a indicação 054, a gente teve também na creche lá de Rua dos Pardos hoje, conversando com a diretora lá, Canair, que eles fizeram esses pedidos ali do parquinho e de umas coisas que tem prioridade mesmo para a creche nossa lá. Então seria isso, obrigado a todos. Mais algum inscrito? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. É que quando fala, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assistem. Assim, quando se fala em educação, em pedidos para educação, eu vejo que tem 2 pedidos aqui. Como eu estive frente à secretaria os últimos 4 anos, e toda a programação, vereador Tatiane, para esse ano foi a gente que organizou, priorizando as necessidades das escolas e do nosso centro de educação infantil. Então eu posso dar algumas informações. Nós tínhamos toda a programação para que no ano passado, a vereadora Silmara, nós temos o parquinho, como inauguramos a escola, que é o CI novo lá, que custou perto de R$400 mil. E nós também investimos no ano passado em várias escolas nossas e CIs, como o CI Fernando Pessoa, que agora vamos inaugurar uma nova sala bonita. Estamos concluindo uma obra lá na Escola Guilhermina em Arroios. Na Escola Castelo Branco, mais de R$1 milhão sendo investidos. Na Escola Emília Ferreiro, nós também fizemos salas de aulas e ampliamos. Então, temos várias escolas que nós queríamos também ter feito a questão dos parquinhos e a reformulação e ampliação das tecnologias, onde tínhamos 2 licitações já encaminhadas, uma no valor de R$1.650.000 para tecnologias, computadores, lousas digitais para as escolas, e outra de perto de R$600 mil, que eram para os parquinhos 2 CIs, que é o motivo do seu pedido. Por questão de pandemia e as verbas, os recursos que nós temos para investir em educação é a origem do Fundeb, né? Tudo nós investimos na questão do Fundeb, e o Fundeb teve um decréscimo muito grande, como também as contas da prefeitura, graças à pandemia, teve um decréscimo muito grande, e nós teríamos que fazer o seguinte: demitir todos os contratados CTs, ou dispensar essas licitações, deixar os parquinhos e as reformas das demais escolas, como da escola Alzirinha, que falta a questão de cobertura do Alzirinha, que está programado para agora, como também a pintura completa da escola. Nós tivemos que priorizar algumas situações. Vereador Romero, você que está pedindo aqui a questão do Alzirinha, ele está na programação para esse ano, como outras escolas também. Mas é só para explicar, porque foi devido a essa questão da pandemia e a diminuição dos recursos dentro da secretaria. Mas que, com certeza, esse ano, nós devemos concluir a reforma de todas as escolas,
parquinhos em todos os centros de educação infantil, e também nós gostaríamos que também conseguíssemos colocar em todas as nossas escolas, reformando nossos laboratórios de informática com computadores novos e também nossas salas com lousa digital. Seria, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Palavra com o vereador Homer. Senhor presidente e demais membros, público que está ouvindo, né? Na verdade, o professor Osmar acabou explicando o que a gente ia comentar, né? Da escola Alzirinha é que alguns moradores ali de perto procuraram nós, né? A esse respeito, então a gente resolveu fazer essa indicação, né? Mas se já está no cronograma, a gente vai repassar isso para eles, né? Então vai comentar, principalmente que tiveram escolas ali próximas, né? Que foram contempladas com reformas e daí, querendo ou não, né? Quando a grama do vizinho cresce mais verde que a nossa, a gente acaba tendo que dar uma olhada por cima do muro, né? E então daí os vizinhos comentaram, né? Essa questão e pediram que nós levássemos essa demanda. Então seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, a respeito da resposta, a resposta que veio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, onde eu fiz uma indicação solicitando uma espécie de uma patrola, um equipamento, uma indicação para a comunidade de Entre Rios. Gostaria de agradecer. Se tem uma coisa que faz parte do meu vocabulário, é a gratidão, onde não é para mim, mas é para o povo. Agradecer ao secretário de Desenvolvimento Rural, ex-vereador Célio Galeski, e em especial ao nosso governo Beto Passos, ao prefeito Beto Passos e ao vice Renato Pique, que de pronto nos atenderam com essa plana hidráulica. Na resposta aqui no ofício falta apenas alguns trâmites legais ali, a questão de uma documentação da ata para ser registrada em cartório. No mais, o equipamento já está disponibilizado lá para a comunidade e tenho certeza vai trazer muito benefício para todos. Tanto o pessoal do Entre Rios, o pessoal de Bonetes, Rio da Areia, Santa Emídia. Então, quando é preciso, eu acho que a gente tem que fazer. Eu só tenho a agradecer a gestão Beto Passos e Renato Pique. Era isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Eu quero aqui justificar a presença do vereador William Godoy. Sabemos que nesse dia ele está em luto. Uns dias atrás perdeu a sua mãe e no dia de hoje a sua tia. E também a ausência do vereador Vilmar Sudoski, presencial, mas que está acompanhando via remoto. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existe vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Sim, senhor presidente. Vereador Marcos Homer. Com a palavra, vereador Marcos. Novamente vou cumprimentar os colegas e os telespectadores e funcionários da casa e comentar um pouco a respeito do projeto que a gente coloca em leitura hoje, que é de suma importância, principalmente porque estive em reunião com o comandante Sacinski, que inclusive está nos assistindo nesse momento, e com a gestora da Fundação Cultural de Canoinhas, a Carolina Carvalho. E observamos a necessidade realmente de a gente elencar esses patrimônios culturais de natureza imaterial de Canoinhas, porque atualmente existem várias linhas, né, dentro dos investimentos na cultura, e essa denominação é importante para que a banda musical Novos Talentos, que já representou e representa o nosso município de forma tão bonita e de forma tão organizada,
fruto isso da marcialidade que é exigida da carreira militar, ela representa o município de uma maneira tão bonita, há tantos anos, que ela já se tornou parte do nosso patrimônio, né? Então hoje temos pessoas formadas na banda que todo aquele conhecimento, tanto musical quanto cívico, eles levaram para a vida deles, né? Eles se transformaram. A gente conhece muitas pessoas que saíram da banda e que hoje agradecem aquele período por estarem lá na banda, que aquilo modificou a vida deles, né? Eles aprenderam a ter disciplina, eles aprenderam a ter companheirismo, né? São valores que muitas vezes eles acabam se perdendo com o tempo, e lá eles muitas vezes são pregados e são até, digamos que, reforçados. Então é muito importante que a gente vote, né? Que esse título vai poder fazer com que a banda tenha novas parcerias, né? Tendo esse título, ela vai ter, digamos que, um estandarte um pouco maior para requisitar recursos e parcerias. E a gente sabe muito bem que nós estamos num momento de crise, né? E na hora da crise, né, Araçá acaba virando cereja, né? Então, tudo que a gente tiver de possibilidade para buscar recursos e a nossa casa puder prover essas instituições, a gente vai estar fazendo. Então, muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Maurício. gostaria que fosse colocado em deliberação no plenário a retirada do regime de urgência do projeto de lei número 14 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o cancelamento do gravame registrado na matrícula de bem imóvel. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está retirado o regime de urgência do projeto de lei número 014/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 28/2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 198.864,90, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. então esse projeto é até de certa forma uma resposta ao requerimento que foi feito semana passada e aprovada por por nós aqui, no sentido de transferir os recursos que eram lotados para a FESMAT, sendo eles destinados à Secretaria da Saúde e da Secretaria da Saúde para ajudar o Hospital Santa Cruz. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Maurício. só salientando que esse foi um dos motivos onde nós tivemos uma reunião num domingo, onde foi discutido alternativas, e o mesmo está aí agora para ser votado. Acho que todos concordam que não teríamos condições de ter a FESMAT mesmo. Então, conseguimos chegar nesse projeto aí do Executivo, e acho que ele vem num ótimo momento e num péssimo momento que vivemos, mas vem auxiliar todos os custos que estamos tendo no nosso hospital em decorrência do Covid. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 28/2021. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária, Zenilda Lemos, que faça a leitura. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem nos acompanha através da TV Câmara e através das redes sociais. Requerimento número
2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício à Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas, solicitando as seguintes informações acerca da lista de vacinados contra o Covid-19. Letra A. Se o município de Canoinhas encaminhou a lista de vacinados contra a Covid-19 no município de Canoinhas, contendo o nome completo, tipo da vacina, data de aplicação, profissão, local de trabalho ou motivo da prioridade da vacinação. Letra B. Com que frequência o município de Canoinhas atualiza essas informações ao Ministério Público? Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Juliana. muito obrigada. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários desta casa, ao público que nos acompanha. Eu gostaria de explicar um pouco o motivo da formalização desse requerimento. Nós, os mesmos vereadores que formalizam esse requerimento, eu, vereadora Zenilda, vereadora Tati, vereador Marcos Homer, nós inauguramos os requerimentos nessa Casa de Leis, propondo o requerimento número 1 de 2021, solicitando a lista de divulgação dos vacinados contra o Covid-19. E saliento, né, que não somos tão felizes, às vezes, quanto os colegas vereadores, que não tivemos nosso requerimento respondido até hoje. Então, o requerimento foi lá pelo dia 2 ou 3 de fevereiro, não tenho exata certeza se dia 2 ou 3, mas foi na primeira sessão legislativa, e nós não tivemos resposta. Como temos essa função de fiscalizador, assim como o Ministério Público, nós gostaríamos de saber se ao menos esse órgão está recebendo essas informações, para poder agir como fiscal, né? Então, por isso estamos solicitando, já que não nos foi solicitado aí qualquer informação referente a isso pelo município de Canoinhas. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, a população que nos acompanha. Como bem falou a vereadora Juliana, nós fizemos um requerimento e não obtivemos resposta. No regimento interno desta casa, existe um artigo e um parágrafo que diz que existe um prazo de 30 dias. Esse prazo já decorreu e não recebemos nenhuma resposta formal. Em relação ao requerimento, nós fizemos também um projeto de lei que já foi para leitura nesta casa e no momento está nas comissões. Esse projeto de lei, ele foi baseado no projeto de lei número 14.9 de 2021 do deputado estadual Felipe Estevão. O projeto de lei do deputado está em trâmite na LESC e o Ministério Público de Santa Catarina, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santa Catarina, já manifestaram apoio à divulgação dessa lista. Por quê? Primeiro, porque existe uma supremacia do interesse público. É de interesse público a divulgação dessa lista, sim, para que haja uma fiscalização, porque temos visto notícias no país todo de que está havendo a divulgação dessa lista, assim como está havendo fura-fila. Então, é muito importante que a gente possa ter acesso a essas informações. Além da supremacia do interesse público, temos que lembrar do princípio da publicidade. São atos administrativos e o princípio da publicidade também tem que ser levado em consideração. Fora isso, nós fizemos uma enquete, a vereadora Juliana também fez, nas redes sociais. Ao menos nas minhas redes sociais, 94,28% da população de Canoinhas votou a favor dessa divulgação. Então, esse projeto de lei que está em trâmite aqui nesta casa é justamente também para responder a essas pessoas. É um interesse da população inteira que essa lista seja divulgada. Por isso, estamos fazendo esse requerimento para o Ministério Público, para que haja uma resposta se ao menos o órgão recebeu, se está sendo atualizada essa lista.
E também já informo os senhores vereadores que teremos esse projeto de lei para discutir nas comissões. Seria isso. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. conversando hoje com o jurídico da nossa prefeitura, discutiu-se o seguinte, que a dúvidas sobre a legalidade da divulgação dos dados ao público, mas sim aos órgãos de fiscalização. Então, sugerimos, então, nessa dúvida, como órgão fiscalizador, o Ministério Público, que seja enviado, se não enviaram ainda, para enviar, e também a Câmara de Vereadores, mas nas mãos do senhor presidente, e o senhor discutindo com os demais, se daremos publicidade ou não. Porque nós, como vereadores e fiscalizadores, teremos esse direito. Se discute ainda a vereadora Tatiane, sobre a questão da publicidade para todo mundo, visto que nem no estado de Santa Catarina está claro se dá para divulgar ou não. Então, vai ficar nas nossas mãos e nós vamos ter a oportunidade, nós mesmos, com os dados em mãos, quem que vamos divulgar ou não. Seria isso. Senhor presidente? Com a palavra, vereadora Zenilda. É muito boa a sua colocação, professor Osmar, também, porque o que nós temos discutido muito é que é o nosso dever sermos fiscais. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de sermos fiscais. Como vamos fiscalizar se nós não temos a lista? Então, de posse dessa lista, nós vamos estar, então, exercendo um dever do vereador, que é a fiscalização. Um dos deveres do vereador, que é a fiscalização. Então, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas se manifestam nas redes sociais, entendendo a importância da publicidade. Temos aí em divulgação em massa do plano de vacinação do Estado, que ele é muito claro, muito rigoroso com relação às categorias, e nós vamos, então, de posse dessa lista, que nós esperamos receber em breve, exercer, então, um dos nossos deveres, que é a fiscalização. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Concluindo a linha de raciocínio ali, andei conversando com alguns médicos, com bastante, inclusive, né, tenho bastante amigos médicos, e a gente discutiu a questão do sigilo, né, no caso de um tratamento, né, que foi já muito comentado da não divulgação, porque a gente estaria quebrando um sigilo médico, algo semelhante a isso, né. Porém, todos os médicos concordaram, né, todos eles foram plenos e concordantes na fala de que uma pessoa que recebe uma vacina, ele não é um paciente, ele é um beneficiário de um recurso, né, ele não é um paciente, né, ele não está clinicado, ele não tem uma receita, não tem nada semelhante a isso, não existe nada que possa caracterizar ele como um paciente. Então, ele não está caracterizado, ele não é um paciente, muito pelo contrário. Eles estão imunizando a população para que elas não se tornem pacientes do município. Então, você é um beneficiário realmente de um provento público, né? Então, de um recurso público. E, como bem citaram as minhas colegas anteriormente, a nossa função é realmente fiscalizar o recebimento desses proventos. Final do ano passado, inclusive, a gente teve a divulgação da lista dos beneficiários do auxílio emergencial. Na lógica, né, na lógica médica, dos médicos que eu conversei ainda, seria quase que a mesma coisa, né? Então, a pessoa recebeu um benefício, ela foi beneficiada com uma vacina, né? Então, não existe sigilo médico nesse caso. Então, eles não vão receitar nada, eles não vão medicar, eles não vão clinicar nada. Então, a gente exclui esse princípio. Até, inclusive, na visão deles, dos que eu conversei, seria essa, né, a visão deles com relação a uma pessoa que é imunizada. Ela é beneficiária, até como
o vereador Osmar comentou, né? E realmente, se eles estão recebendo um recurso, cabe a nós, dentro das nossas atribuições, verificar a aplicação desse recurso, né? Caso da não divulgação, fica a caráter daí da casa. Porém, esses dados virem até nós, realmente seria muito importante, até para a gente ter argumentos na hora de conversar, porque a gente realmente fez o requerimento, até agora a gente não recebeu a resposta nem que sim, nem que não, né? Então a gente está lavando cachorro sem sabão aqui. Então todos que nos perguntam, a gente não tem uma resposta correta, né? Para afirmar, a gente está no meio de uma nuvem aí de álcool em gel ali, como o próprio vereador de Canela comentou num vídeo infeliz dele ali. Então, seria importante essas informações e dizer que eu já consultei médicos antes de vir para essa sessão aqui, vários deles, e ambos foram unânimes em dizer que eles não são pacientes, né? Que deixe bem claro essa questão deles não serem um paciente, né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 069/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Tiago Augusto Vieira, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, solicitando as seguintes informações sobre a elaboração do projeto de recuperação da rodovia estadual SC 477. O projeto contempla delimitação das áreas de acostamento e marginais? O projeto contempla os acessos secundários às propriedades? O trecho da SC 477 entre o trevo da BR 280 até o bairro Coab 2, está previsto a implantação de ciclovia e passeios para moradores deste bairro? Requer o envio da cópia do contrato com a empresa que está elaborando o projeto de recuperação rodoviária. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Nós falamos nesta casa muito já sobre essa situação, né, da 477, e fomos informados já que haveria esse projeto. Eu acho de suma importância que nós tenhamos acesso para averiguar se vai suprir, né, as necessidades da nossa população, principalmente em relação ao povo que mora na Coab também, porque nós verificamos que ali não tem acostamento. E são várias pessoas que moram ali e precisam se deslocar, às vezes a pé, de bicicleta, né? E temos que pensar nesses cidadãos. Além disso, nós temos localidades como Arroios, Salceiro, né? A gente quer saber também como que vai ficar a entrada para as propriedades desses locais. Então, eu acho de suma importância que nós, vereadores, tenhamos acesso a esse projeto para verificar se realmente vai suprir as necessidades da população, principalmente levando em consideração que o povo já sofreu demais, né, e continua sofrendo com a situação ali da 477. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Em conversa com o senhor Adriano do DEINFRA, ele me comentou de como está acelerado primeiro, a elaboração desse projeto, né, já que não existia projeto algum para a 477. E ele em uma conversa informal, né, nada com base em requerimentos, nada, só conversa mesmo. Ele me disse que esse processo ele está acelerado, né, e que possivelmente em agosto seja entregue o projeto em si, a empresa esteja entregando esse projeto. Só que é assim, a gente sabe que a última vez que esse trecho foi mexido faz muitos anos e que muita coisa mudou de lá para cá, né? Então tem comunidades no entorno da 477 que viraram praticamente pequenas vilas. E a segurança desses moradores, ela deve ser observada, né? Então é muito importante, porque se for fazer um projeto que não contemple esses moradores, simplesmente fazer um recapeamento da 477,
observando somente o trecho e não os moradores do entorno, digamos que assim, é de um desperdício muito grande, já que se vai realmente deslocar dinheiro para se fazer um estudo, né? E é importante a gente ter essas informações, porque a gente não sabe, não consegue ver essa empresa trabalhando e não foi consultado, né? Esse que é o principal problema. Acho que os senhores com certeza devem ter frequentado as obras do nosso município e viu que muitas vezes a empresa faz o projeto e daí, quando chega na hora de executar o projeto, ele não se encaixa com a realidade do morador. O morador acaba reclamando, vindo reclamar para nós, nas nossas redes sociais, que questão da entrada, questão... Então, tem todos esses pontos que devem ser observados. Como a gente sabe que parece que esses investimentos do governo estadual parece até a taquara, né, que só seca a cada 70 anos. Então, a gente tem que aproveitar que vai vir agora esse recurso e que a gente faça um projeto que contemple esses moradores muito mais pela segurança e também pelo desenvolvimento da região, né? Porque várias localidades do entorno possuem empresas. O vereador Maurício muito sabe que tem empresas que comercializam tabaco, né? No entorno da 477 ali, tem alguns galpões. Então, isso é bem importante, o desenvolvimento daquela região. Ela foi muito acelerado nos últimos anos e seria importante a gente pensar realmente que se nós disponibilizarmos os acessos dessas comunidades, possivelmente a gente vai ter um desenvolvimento econômico muito grande, né? E o retorno ao município ou estado também virá através dos impostos e das divisas que isso for, da comercialização desses produtos. Então, digamos que investe de um lado e recebe do outro, né? Então, é importante pensar nisso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir? Senhor presidente. Qual a palavra? Só completando, Romer, tuas palavras, vereador. Nós poderíamos, em conjunto, quem sabe com a Câmara de Vereadores de Major Vieira e de Papanduva, nós fazermos uma sessão conjunta e pedirmos para que a empresa que ganhar essa licitação, se ganharmos ou não, fazer uma sessão para essa empresa ter uma conversa e explicar todos esses problemas para eles aqui na Câmara de Canoinhas, juntamente com os demais colegas dos municípios vizinhos, onde poderiam fazer um grande debate e aí sim cobrar deles tudo isso que o senhor está colocando. Continua a discussão? Senhor presidente, A palavra. muito se fala da SC 477 e realmente um descaso, mas fico até contente pelas palavras do senhor, vereador Marcos, onde fala que o projeto está bem adiantado e essa informação a gente não tinha. O que aconteceu foi que no breve período que o nosso então, hoje vice-prefeito, na época então deputado Renato Pique, conseguiu esse compromisso, ele mesmo salientou para todos que não existia o projeto, e não existia mesmo, e conseguiu o compromisso do governador, senhor Carlos Moisés, de que pelo menos isso seria feito com urgência, mas o prazo que a gente ouviu falar seria o prazo de 1 ano. Então, se isso está acontecendo antes, essas informações são importantes mesmo, então, porque um projeto para 1 ano conseguindo reduzir para 8 meses, essas informações são bastante pertinentes. E como fala o vereador professor Osmar, concordo com o que ele fala, porque contemplam mais municípios. E essa discussão acho que é válida. Quem ganha com isso vai ser a população que é atendida por essa SCC. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação requerimento 069/2021. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento 070/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Romer e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrate, engenheira do DENIT, solicitando informações
a respeito da manutenção e revitalização da BR-280, trecho Canoinhas-Porto União. Está em discussão. Senhor presidente, essa semana a gente acabou visitando o bairro Piedade e só quem teve lá sabe a dificuldade que esses moradores estão tendo devido àquele degrau enorme que foi feito na pista, tanto da entrada quanto de saída, e alguns problemas pontuais devido a eles terem feito esse degrau. Também tem questões de manutenção e poda que já foram feitas, inclusive. Porém, fica algumas dúvidas. As lombadas eletrônicas ainda não foram ligadas, né? Ajuda um pouco, né? Já que quem está vindo e desconhece que ela esteja ligada, dá aquela reduzida, dá um pouco mais de segurança. Porém, a gente não tem noção do cronograma dessa obra, né? Então, começaram, pararam, foram embora, né? Então, a gente não sabe, não tem para onde correr e perguntar essas informações. Principalmente que hoje o bairro Piedade é o segundo bairro mais populoso de Canoinhas, né? E aquela é a entrada principal, né, do bairro. Então a gente tem que correr de atrás dessas informações para orientar eles. Tudo que a gente sabe é de maneira extraoficial. Você vai e pergunta para um engenheiro de uma empresa, você pergunta, porque a gente não tem acesso a essas informações. Busquei, inclusive, essas informações no site do DENIT, na assessoria de imprensa. Liguei para o DENIT, eles comentaram que a pessoa que é responsável pela assessoria de imprensa não está, se aposentou do cargo e não está mais na assessoria de imprensa, então eles não têm condições de informar oficialmente isso para a gente, então a gente faz em forma de ofício para realmente informar essas pessoas que têm nos procuraram a vereadora Juliana, a vereadora Tati, com certeza. Os demais vereadores também fica essa dúvida, foram lá, colocaram as lombadas, fizeram o degrau e até o momento não voltaram, né? Então a gente fica com essas dúvidas na mente ali e é importante que a dona Adilene possa responder e para que a gente possa responder aqueles que nos questionam. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma discussão? Não, havendo que querer discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 070. Nada mais, senhor presidente. Não havendo mais requerimento, passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário, Doc Maurício, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Não, vereador Marcos Homer, senhor presidente. Fala, Marcos Homer. Então a gente hoje teve em contato com a gestora Carolina, porque a gente durante a semana teve alguns questionamentos com relação às aulas da Fundação Cultural e da Casa da Cultura, né? Então a gestora Carolina lá explicou algumas situações pontuais para nós a respeito das aulas de alguns instrutores de lá que tiveram seu contrato, o contrato venceu, era um contrato de 2 anos, venceu agora, e eles estão tentando verificar um meio legal, né, para que possa ser ou refeito esse contrato, ou que seja prolongado, né, que seja prolongado esse contrato, para que essas, principalmente adolescentes e crianças que faziam as aulas, para que eles possam retomar os estudos, né, e também com relação às aulas no período noturno da Fundação Cultural, que muitos pediram essas aulas noturnas, e iria contemplar o pessoal de um público mais adulto, né, que querem aprender um instrumento musical, querem aprender pintura ou algo do tipo, e durante o dia estão trabalhando, né? Então eles não têm condições de fazer essas aulas durante o dia, então seria necessário ter realmente pelo menos um instrutor de violão ou qualquer outro instrumento musical durante a noite. Então a gente foi procurado por muitas pessoas a respeito disso. Então só dando essas explicações de que a gestora Carolina nos ouviu, disse que vai tentar, dentro das possibilidades dela, colocar alguns instrutores à noite para que possa atender esse público que trabalha durante o dia e que não pode fazer aula, e também que a contratação de alguns instrutores que agora
tiveram seu contrato rescindido, que ela possa providenciar. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar desta reunião, declaro encerrada, marcando outra em regime ordinário para o dia 22 de março, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.